O texto do nosso sermão hoje vem do Apocalipse capítulo 4, e versículo 3. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e safário. E o arco-íris estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. Nós tivemos duas explicações hoje do arco-íris da esmeralda. A primeira era muito bonita. Era falando da verdade divina dentro do céu natural. Isso foi no Apocalipse revelado. Mas mais cedo, quando a primeira vez que o Apocalipse foi explicado no sentido interno, um livro que não ficou até publicado por Swedenborg, fala de outro jeito. Fala de uma verdade obscura. Uma verdade, não é que a gente não veja bem claro. Fala do juízo final e o estado do mundo antes que o Senhor limpou e levou a nova verdade. Então tem essas duas significações. Porque se lembram, a folha se torna verde porque está absorvendo o azul e o vermelho. E só que resta é a verdade mais obscura, o verde. Também as pedras muito obscuras, se você olha perto, são realmente cor de verde. Porque verde é a cor mais natural de todas as cores, diz na doutrina. E no nosso olho tem a habilidade de ver três cores: azul, vermelho e verde. Então, esses receptáculos no olho representam recebendo a sabedoria, a inteligência e o conhecimento só. E quando é só conhecimento, fica obscura. Nós sabemos isso pelo mundo de hoje. Até que a doutrina estava explicando o estado do mundo de hoje, que fica nessa escuridão. Era porque não acreditava em Deus nem na palavra, mas só em Ele mesmo e nos seus sentidos. E se nós sabemos a obscuridade de hoje, nós ficaríamos espantados. Isso que a doutrina nos revela. E por quê? O natural é uma coisa boa, uma coisa que pode brilhar, mas só se nós vemos o natural através da luz celeste. Quando nós só vemos uma coisa natural, imagina, um cientista olhando a folha e vendo tanto maravilhas, mas ele só veja coisas naturais, causas que vêm só deste mundo. Ele não veja as coisas espirituais que está sendo agidas. Uma coisa muito interessante. Fala sobre a árvore da vida, não é? E se lembra, os folhas da árvore da vida era medicina para as nações. E a doutrina explica uma coisa muito interessante nisso. Ele explica que são verdades racionais que podem atingir a mente que não está mais crendo e lendo a palavra, que é o mundo de hoje. Tem muita gente que não olha mais para a divina revelação, mas só olha pelos sentidos. Então o Senhor teve de descer até o nível natural na mente, pelas essas verdades racionais, que é representado pela folha. O racional é a ligação entre o espiritual e o natural. Por isso é chamado racional, um rácio entre os dois, entre o que é espiritual e entre o natural. Isso é o racional. Coisa interessante, quando a doutrina foi escrita, ninguém sabia sobre fotossíntese. Ninguém sabia como o folha fez açúcar. Isso foi uma coisa que foi descoberta pela ciência muito tempo atrás. Mas é justamente como o racional do homem, que recebe a luz de cima e os conhecimentos de baixo. E ele faz esse racional entre os dois. Então, folhas representam verdades naturais. A doutrina sempre fala disso. Fala em parte porque primeiro tem tronco, que é verdades naturais, que tem água que está subindo. Depois tem folha, que é preparação para as flores e a fruta, que é verdades espirituais e o uso que nós fazemos. Então nós podemos ver pelo progresso da árvore que deve ser verdades racionais, porque está entre as verdades naturais e as verdades espirituais. Mas só pelo sentido interno que ele sabia. Ele não sabia pela ciência
que é realmente uma ligação entre as coisas espirituais e as coisas naturais. É um tipo de prova pela ciência que nós podemos entender essas coisas espirituais através das verdades naturais. Então a ciência pode abrir nossa mente ou pode fechar nossa mente. Abre quando nós vemos pela ciência que Deus é o Criador de tudo, que Ele está cuidando de todo mundo, que Ele está presente em todas as coisas. Quando nós podemos pelo menos aceitar isso, então o espiritual entra no natural. E nós podemos ver isso pela história. Tantas coisas boas que saíram coisas horríveis. Que o Senhor Noé está dentro dessa história. Quando vem um ditador muito cruel, depois vem liberdade. Através do mal que foi visto, vem uma coisa boa. Então a providência está em tudo. Ou na ciência, as maravilhas que eles estão descobrindo hoje, prova mais do que tudo. Tem uma proteína dentro da célula, que tem 2 pernas, que anda, que leva nutrição para outra parte da célula. Como se era um pouquinho homem lá dentro. Nós vemos a forma humana. Nós vemos a forma humana em tudo. Quando nós entendemos pelas verdades espirituais, dentro das coisas naturais. Mas tem esse problema de hoje. O último cavalo, qual cor? Normalmente, na Bíblia portuguesa é traduzido amarelo. E na Bíblia latim e Bíblia inglês, pálido. Mas o cor no grego é verde. E que foi o nome daquele que andava sobre esse cavalo verde? Morte. Então, estado verde pode ser uma coisa muito bonita, como todas as flores e árvores estão vivas, ou pode ser o cor da morte, que acontece quando o homem só acredita em si mesmo e nos seus sentidos. Significa, esse cavalo fala assim, o entendimento da palavra é destruído quanto ao bem e quanto à verdade. Segue-se que o entendimento da palavra é nula. E a nula é porque reina o mal da vida e daí o falso. Disse mal da vida e daí do falso, porque onde o mal da vida está, aí também está o falso. Porquanto fazem um no espírito do homem. E assim, por isso nós podemos ver que esse cavalo pálido, ou amarelo, realmente, disse no grego, verde, é morte espiritual. Quando nós não acreditamos mais na voz do Senhor, e nós achamos que nós somos autores da verdade. Que nós achamos que a verdade é uma coisa relativa ao homem que quer aceitar ou não quer aceitar. E disse isso sobre, no Apocalipse, na verdadeira religião cristã, disse que a redenção foi realizada pelo Senhor quando Ele estava no mundo. Isso foi a redenção que Jesus Cristo fez quando chegou no mundo. E a mesma coisa é ainda feita hoje pelo Senhor, pois que hoje também foi dito o segundo advento do Senhor, que foi predito por toda parte do Apocalipse, também em Mateus, Marcos e Lucas, e nos Atos dos Apóstolos. E outros lugares. A diferença consiste nisso, que no seu primeiro advento, este grande acréscimo dos infernos tinha provido dos idólatras, dos mágicos e dos falsificadores da palavra. Nota agora. E que no segundo advento provinha dos pretensos cristãos, tanto dos que imbuíram e beberam do naturalismo, ou aqueles que também falsificou a palavra pela confirmação da fé fabulosa entre as pessoas divinas. Então, a fonte sempre era a falsificação da palavra que levou às trevas, mas no primeiro advento eram os mágicos, idólatras. Mas é coisa interessante, hoje é naturalismo. Naquela época era ruim, mas eles acreditavam em uma força espiritual, fazendo mágico ou fazendo idolatria, sabendo que há uma coisa espiritual no mundo. Mesmo que eles estavam fazendo por sua própria força, que era mais, querendo proveitos e outras coisas, mas pelo menos
acreditava em uma coisa espiritual. Hoje, é naturalismo. O homem nem acredita que existe o céu, Deus. Eles acham que é uma crença opcional. Mas ele é de tudo. Então, por isso, disse na doutrina que hoje tem uma trevas tão grande que nós espantamos se nós sabemos a dificuldade. Imagina, a criança vai à escola 4 horas por dia durante a semana, e ele aprende todas as coisas naturais, e Deus nem está mencionado. O Criador, o Regenerador, o Salvador, que faz que ele sabe que é bom e que não é bom. Porque a criação da criança, porque ele sabe que é bom e faz, e que não é bom e não faz. Isso importa muito mais de toda essa ciência, de toda essa história, de toda essa filosofia, de todos esses conhecimentos. Mas também, ao mesmo tempo, se lembram, era a falsificação da palavra. Se a pessoa aprende muito bem a palavra e não veja o bem e a verdade do Senhor lá dentro, e ele só vê no próprio lucro dele, não é que ele vai prosperar e tudo, então mesmo os trevas, que é coisa espiritual, não está visto dentro do natural. Então, disse assim na religião cristã, que outra coisa resulta daí, isso é da ideia de 3 deuses na cabeça, sinal que quando está no meio do teatro e olha para cada lado, pensa que nem uma coisa nem outra é verdadeira. Chega-se da mesma forma a pensar que não há nem um Deus, nem 3 deuses, que assim não há Deus algum. O naturalismo que reina hoje não tem outra origem. Também tem outras coisas sobre o naturalismo quando a pessoa pensa. Uma coisa interessante sobre o mandamento contra o adultério. Está explicando isso no Apocalipse, explicado quando chega no 5º preceito do Decálogo sobre não cometer ato de adultério. Disse assim que a povo hoje não entende bem, mas no fim desse número disse assim: quem hoje pode crer que aquele que está no amor do adultério não crê em coisa alguma da palavra, assim, nem em coisa alguma da igreja, mesmo nega a Deus em seu coração. E vice-versa, que aquele que está no amor casto do casamento está na caridade e na fé, e no amor a Deus. Também que a castidade do casamento faz um com a religião, e a lascívia do adultério faz um com o naturalismo. Então, o naturalismo leva o homem nem sabe a importância do casamento, da vida casta, de fugir das coisas lascívias. Porque ele está pensando pelos sentidos e se não tem nenhuma ideia de que é certo e que é errado. E tem muitas outras passagens assim. Mas voltando ao ponto no começo, a doutrina da nova igreja foi dada como folhas da árvore para dar cura às nações, medicina. Porque são verdades racionais que o homem que largou já a palavra pode pensar nas coisas espirituais através de verdades racionais. Não tem mais a ideia, é mistério da fé. Precisa acreditar nem entendendo. Não, a doutrina explica para entendimento. Ele leva uma coisa que pode ser morta para ser vivo. Ele leva a importância da verdade para reformar a mente. Ele leva a importância do bem para encher o coração com amor, para fazer o bem mesmo. Ele leva a ideia do Senhor como Deus humano que é claramente visível à mente e não é mais uma força invisível. Então ele leva essas verdades através das coisas racionais, tanto na ciência, tanto na história e especialmente dentro da palavra. Porque ele explica a palavra racionalmente, explicando os 6 dias da criação como etapas da nossa regeneração. Ele explica que tem, porque falava das águas de cima, das águas de baixo. Explica porque o sol e a lua só apareceram no 4º dia. Tudo é explicado ao racional, para que nós podemos entender, para que nós podemos ser curados essa maldição do naturalismo que infecta toda a mente de hoje, que é a cura só deste mundo, enquanto a cura para nações, para aqueles que estão caídos no mal, é a própria verdade espirituais dentro das verdades naturais.
Porque verdades espirituais só ajuda a pessoa que já crê. Uma pessoa que já está no caminho para a regeneração. Mas as verdades naturais, verdades racionais, leva a verdade espiritual dentro das verdades naturais que ele já aceitou. E ele pode ver a vida que está lá dentro da folha verde. Então, não é um cavalo verde que representa a morte, mas a cor da esmeralda espalhando essa luz como coisa viva. Então, quando nós saímos e podemos ver até essas folhas aqui, nós podemos ver a criação do Senhor em toda parte. E a coisa, em vez de ser uma coisa de química, se torna uma coisa viva. E isso pode acontecer ainda mais importante em nossa própria vida. Que as coisas naturais que nós aprendemos podem começar a brilhar pela essa verdade espiritual.